Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chega uma fase da vida em que parece que o nosso corpo resolveu mudar as regras do jogo, não é verdade? Pois hoje a gente vai entender direitinho o que muda depois dos 50 e o mais importante, como ajustar nossa alimentação de um jeito inteligente para ter mais saúde e muito mais energia sem precisar de dietas malucas. Pois é, se você sente que a disposição já não é mais a mesma, saiba que isso não é coisa da sua cabeça. O nosso corpo realmente passa por transformações muito naturais com o tempo. E entender o que está acontecendo é o primeiro e mais importante passo para a gente virar esse jogo a nosso favor. Então, para a gente organizar as ideias, nosso papo de hoje vai seguir este caminho. Primeiro, a gente vai entender as mudanças do corpo. Depois, vamos falar sobre a hora certa de comer. Na sequência, como montar um prato ideal, ver um exemplo prático de um dia inteiro. E no final, fechar com algumas dicas essenciais e seguras. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. A partir dos 50, o nosso organismo começa a operar com novas diretrizes. Conhecer essas novas regras é o que nos dá o poder de fazer escolhas que realmente funcionam para a nossa saúde. Bom, o metabolismo, que é a velocidade com que o corpo queima energia, tende a ficar mais lento. Existe também um risco maior de sarcopenia, um nome técnico para perda natural de massa muscular, e de osteopenia, que é quando os ossos começam a ficar um pouco mais frágeis. Além disso tudo, nosso intestino passa a absorver menos nutrientes, e as mudanças hormonais, como a menopausa, impactam o corpo todo. É um processo normal, mas que pede mais atenção da nossa parte. Agora a gente vai entrar num ponto que pode ser um verdadeiro divisor de águas. A ideia de que quando a gente come é tão importante quanto o que a gente come. Nosso corpo tem um ritmo, um relógio interno, e alinhar nossa alimentação com ele faz uma diferença gigantesca para o nosso metabolismo. O nome técnico para isso é crononutrição. Pensa assim, o nosso corpo tem um relógio biológico, o famoso ciclo circadiano, que comanda tudo ao longo de 24 horas. Ele regula nosso sono, nossa energia e, claro, a nossa digestão. Comer em sincronia com esse relógio otimiza o funcionamento de todo o organismo. E na prática, como é que isso funciona? É simples, olha só. Durante o dia, nosso metabolismo está a todo vapor. A nossa sensibilidade à insulina, que é o hormônio que controla o açúcar no sangue, está no pico. Por isso, é o melhor momento para as refeições mais completas. Já à noite, a coisa muda. O corpo começa a desacelerar, se preparando para descansar e se reparar, e não para digerir um banquete. Então, uma dica prática que resume essa ideia é tentar concentrar a alimentação numa janela de 8 a 10 horas durante o dia. Por exemplo, tomar café da manhã às 8 horas e fazer um jantar leve até às 18 ou, no máximo, 20 horas. Isso dá ao corpo o tempo que ele precisa para digerir tudo direitinho e se regenerar durante a noite. Certo, mas e na hora de montar o prato, o que a gente faz? Vamos pensar em 4 pilares, 4 bases essenciais para garantir que nosso corpo tenha energia, força e proteção em cada refeição. O primeiro pilar, e talvez o mais importante nessa fase, é a proteína de qualidade. Ela é o tijolo dos nossos músculos e é fundamental para a gente lutar contra a sarcopenia, aquela perda de massa muscular que a gente falou. Onde encontrar em ovos, peito de frango, peixes e, claro, na nossa dupla brasileira imbatível, o arroz com feijão, que juntos formam uma proteína completa. O segundo pilar é o carboidrato. E calma, eles não são os vilões que pintam por aí, de jeito nenhum. Eles são nossa principal fonte de energia. O segredo é escolher os complexos, que são ricos em fibras, como os grãos integrais, a aveia e as raízes, como aipim e batata doce. Eles liberam energia aos poucos e ainda ajudam o nosso intestino. Nosso terceiro pilar são as gorduras boas. Pense nelas como uma equipe de proteção do nosso corpo. Elas ajudam a diminuir a inflamação e a manter a saúde do coração e do cérebro em dia. A gente encontra essas gorduras no azeite de oliva, nas castanhas, no abacate e em peixes como o salmão e o atum. E o quarto pilar, aquele que traz cor e vida ao prato, as vitaminas e os minerais. Eles vêm das frutas, verduras e legumes bem coloridos. São os nossos antioxidantes, que agem como protetores das nossas células contra o envelhecimento. Vale dar um destaque para a vitamina C, o cálcio dos vegetais verdes escuros e o zinco, que são essenciais para a imunidade e para a saúde dos ossos. Legal, já entendemos a teoria. Mas, e na prática? Como a gente organiza um dia com essas escolhas inteligentes? Vamos ver um roteiro bem simples. Um ótimo dia pode começar com um café da manhã reforçado em proteínas, como ovos ou um iogurte natural com aveia. Isso ajuda a controlar o açúcar no sangue e a dar saciedade. O almoço deve ser a refeição mais completa, juntando aqueles 4 pilares que a gente viu. E para o jantar, a regra de ouro, leve e cedo, de preferência até às 8 da noite para garantir uma digestão tranquila e uma boa noite de sono.
Essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? De um lado, um filé de peixe com legumes que o corpo digere com facilidade. Do outro, uma carne vermelha pesada ou uma fritura. Isso exige um trabalho enorme do nosso sistema digestivo, que, como a gente já viu, está em modo de descanso à noite. O resultado de um jantar pesado pode ser má digestão, azia e uma noite mal dormida. E para a gente fechar, vamos para algumas dicas de ouro, naquelas para começar a colocar em prática hoje mesmo e que transformam nossa relação com a comida. Olha, essa frase aqui é para levar para a vida. A parte da frente da embalagem é marketing, é propaganda. A verdade sobre o que a gente está consumindo de fato está ali, na lista de ingredientes. Aprender a ler essa lista é a melhor ferramenta que a gente tem para escolher comida de verdade e fugir dos ultraprocessados. Quer ver um exemplo clássico? O iogurte. Um bom iogurte natural precisa de só 2 ingredientes, leite e fermento. Ponto. Agora olha a lista do outro lado. Açúcar já é o segundo ingrediente e depois vem uma lista enorme de amido, corante, aromatizante. A regra é clara. Quanto menor a lista de ingredientes, melhor costuma ser o alimento. E mais 3 lembretes vitais. Primeiro, beba água. Com a idade, a nossa percepção de sede pode diminuir, então não espere sentir sede para se hidratar. Segundo, valorize as fibras, que são ótimas para a digestão e para o controle do colesterol. Comer a fruta inteira em vez de tomar o suco é um bom exemplo disso. E por último, diminua o sal e explore o mundo maravilhoso das ervas e dos temperos para dar sabor à comida. Então, se a gente fosse resumir todo o nosso papo de hoje em 3 grandes ideias, seriam estas. Primeiro, respeite o seu relógio biológico concentrando as refeições durante o dia. Segundo, construa seu prato usando os 4 pilares da nutrição inteligente. E terceiro, vire um detetive de rótulos para escolher sempre comida de verdade. E antes de terminar, um aviso muito importante. Este conteúdo é informativo. Cada pessoa é única. Para ter um plano alimentar que funcione para você, e principalmente se tiver qualquer sinal de alerta na sua saúde, é fundamental procurar um médico ou um nutricionista. E se esta nossa conversa te ajudou a clarear um pouco as coisas, fica o convite para se inscrever aqui no canal e continuar recebendo conteúdos práticos como este. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!